Mas vamos lá, nós estamos hoje aqui com a Monique França, especialista em direito previdenciário, né? Ela também é Black, está com a gente lá no Black. Mas, Monique, o que é o planejamento previdenciário? Explica para a galera aí. Bom, o cliente, quando chega no escritório, ele não pede o planejamento previdenciário. Ele quer alguém que resolva o problema dele. Ele não sabe quando que ele vai se aposentar, qual o valor do benefício, e aí é a hora do profissional falar, não, isso que você pretende é o planejamento previdenciário, que é solucionar a vida previdenciária dele. E o legal é que o planejamento previdenciário não é só para quem está próximo de se aposentar, para quem já tem 30, 35 anos de contribuição. É para quem quer se planejar mesmo. Então, jovens, qualquer pessoa que está trabalhando, até mesmo quem está desempregado e não sabe como contribuir, também merece fazer o planejamento previdenciário, porque assim ele vai ter uma expectativa de aposentadoria, é claro. Pode mudar, como mudou e como tem projeto aí de reforma, mais um projeto de emenda constitucional, mas é interessante a gente trabalhar sempre com o que a gente tem em mãos. E esse é o planejamento, é você entender o que o cliente quer e apresentar a solução. E é aí que está o pulo do gato. E isso vem como? Para o aluno que está ouvindo a gente entender, isso vem como? Isso vem em cálculo e em texto, explicando as várias hipóteses que ele pode se aposentar, quanto ele deve contribuir, vem tudo explicadinho, como é que funciona? Bom, eu tenho um método de apresentar o planejamento previdenciário, que é, primeiro, o primeiro atendimento ao cliente, então você vai entender o que ele precisa, vai ter uma ficha para você também não se perder nas informações, e você vai entender o que ele precisa. O segundo passo é realização do projeto, do trabalho. Eu apresento ele em forma de parecer. A questão de cálculo eu deixo para o final. Primeiro, eu apresento todas as soluções. Eu comparo com a carteira de trabalho, mostro os vínculos que ele tem, o que precisa ser corrigido, qual é o tipo de filiação que o cliente tem, para depois, ao final, eu realizo os cálculos. E aí... Vamos fazer bem didático. Então, primeiro ponto, ao atender o cliente, eu gero a primeira parte do planejamento previdenciário, é um raio-x da vida desse cara contributiva dentro da INSS. Então, o que ele pagou, como ele pagou, que tipo de segurado ele é, se ele é segurado especial, se ele é empregado, se ele é doméstico, se ele é contribuinte individual, se as informações estão no CNIS, tudo isso eu vou estar colocando lá. Aí eu vejo se ele tem tempo especial, se o tempo especial tem que ser convertido, se ele precisa de PPP, se o PPP está correto, se tem LTCAT, se não tem LTCAT. Aí eu vou falar para ele que ele tem um tempo comum, um tempo convertido e um tempo especial. Eu vou colocar tudo isso desenhadinho, escritinho para ele lá. Isso. Exatamente. Por quê? Porque a gente vai realizar mais de um cálculo. Vamos supor que seja um cliente que tenha tempo especial, mas ele chega no seu escritório e ele não apresentou nenhum documento. Então, esse parecer, ele fica mais frágil, porque você não tem documento para fundamentar o planejamento. Você não sabe nem se o PPP está preenchido de forma correta. Então, você vai realizar tudo, você vai ter que deixar claro para o cliente que trata-se de uma simulação. Então, é importante, sim, que ele que ele te traga os documentos, e caso ele não traga, você tem que instruir no seu parecer quais são os documentos que ele precisa solicitar. Então, além de demonstrar o problema, a gente demonstra também a solução. Tudo isso faz parte do planejamento. Então, não é uma questão de cálculo. O cálculo é o finalzinho do planejamento, é a cereja do bolo, mas o importante é saber como resolver, o que ele precisa para resolver. E muitos deles, depois que a gente apresenta o planejamento, ele vai falar que, nossa, é difícil demais, eu não consigo resolver. E aí cabe uma segunda contratação. E aí a gente trabalha com atos. Quando a gente vai ser contratado novamente para solucionar esse problema. Então, o parecer não é solução do problema, não é a atuação
jurídica. Ele é um parecer. Então, a gente tem que saber diferenciar essas duas coisas para também conseguir cobrar. Certo. Eu vi um agora, acabei de ver um agora de servidor, um planejamento previdenciário de servidor. No planejamento, ele foi tão mastigadinho, e falando que a pessoa ia poder se aposentar da melhor forma em 2024, alguma coisa assim. E a pessoa, o planejamento foi encaminhado via e-mail, a pessoa nem quis mais a consulta, falou, não, tá bom, já está tão explicado aqui que eu concordo, eu vou continuar trabalhando dessa forma e vou me programar para me aposentar em 2024. Então, o planejamento previdenciário bem feito também elimina, Anderson, aquele retrabalho do advogado ter que ficar explicando o inexplicável, porque ali já vai estar tudo fundamentado, explicado, mastigado. Então, no planejamento, quando eu tenho, por exemplo, do regime geral, quando eu tenho um buraco no CNIS, lá vai estar explicando o buraco, o que fazer para resolver aquele buraco, como ele deve proceder. Então, o planejamento é meio que um caminho das pedras ou um mapa, né, que o segurado vai usar para chegar até o benefício dele. É isso. E eu sempre tento entender qual é a necessidade desse cliente, porque às vezes ele não quer se aposentar agora, mas ele quer se aposentar com um benefício maior. Então, a expectativa do cliente tem que ser suprida. Então, o cálculo em si, para suprir essa expectativa, não resolve. Entendi. Fala, Anderson. Monique, já tem perguntas aqui para você, eu vou fazendo as perguntas, hoje eu estou aqui só no perguntômetro. Esse parecer é apresentado no primeiro atendimento? Não. É por isso que são 3 etapas, né? Como eu estava explicando. A primeira é o primeiro atendimento, ele pode ser online, é muito comum, inclusive, que esse atendimento seja online. Depois é a elaboração do planejamento. E o terceiro, que eu costumo entregar esse planejamento um dia antes para o cliente e a gente marca, assim que ele tiver já com todas as informações na memória, logo em seguida que você entregou esse planejamento, já tem que marcar com ele um segundo bate-papo, uma segunda consulta, para que ele possa entender e já tirar as dúvidas dele ali. Então, é na terceira etapa, na segunda ou na terceira etapa, que você vai entregar esse documento pronto. Não, mas eu entendi a pergunta, mas eu vou reformular. O cliente veio para o meu escritório, certo? Eu cobrei lá 350, 400 reais de consulta. Sei lá, 150, 100 reais, não importa. O quanto o advogado cobrou de consulta. A consulta pode resolver o caso dele e ele me contratar já para fazer uma ação declaratória condenatória, para eu já retificar o PPP dele. Mas o que o Anderson quer saber é assim, qual é o momento que eu oferto para esse cara o planejamento previdenciário? Foi isso, né, Anderson? Qual é o momento que eu vendo para ele, usar a palavra vender, qual é o momento que eu vendo para ele o planejamento previdenciário? Eu acho que, assim, eu entendi também a pergunta aqui, é que assim, a pessoa perguntou, mas a gente está fazendo até uma melhor pergunta do que a pessoa perguntou aqui, né? Porque, na verdade, assim, eu acho que a dúvida, lendo as outras perguntas aqui, a grande dúvida aqui do planejamento é assim, eu saio ofertando esse serviço à torto e direito? Eu vou ofertar isso antes de falar com o cliente? Porque é a segunda pergunta que eu vou te fazer aqui, Monique. Mas, assim, só para vocês pensarem aí, para a gente fazer esse bate-papo fluir legal. Eu tenho que vender isso como um serviço, porque a gente não tem certeza de vender o planejamento previdenciário sem antes saber algumas informações. Eu não adianta querer vender um planejamento previdenciário para um cara que começou a contribuir agora, não tem contribuição. Eu posso vender para ele? Eu vou responder para vocês que pode, porque eu vou fazer, se eu tiver um conhecimento técnico, tanto previdenciário quanto outras ferramentas, eu vou falar para ele, olha, é melhor você contribuir aqui, para o regime geral dessa forma, e você quer ter essa renda, você vai contribuir fora, que é uma complementação, que é um planejamento mais completo. Mas eu acho que esse primeiro atendimento não dá para vender o planejamento de cara. Minha opinião, aí a Monique vai falar a opinião dela ali, mas eu entendo que não dá para vender de cara. Para quem não cobra consulta, o planejamento previdenciário é uma forma de você obter uma renda. Então, eu faço o primeiro atendimento para o Carlos aqui, olha, Carlos, legal, tal, você está falando que você tem direito a isso, trabalhou numa empresa lá 15 anos, na outra mais 10, no outro lugar X,
Mas, para isso, precisamos fazer um planejamento previdenciário. Eu acredito que é um segundo momento, não é no primeiro momento que a gente faz essa venda desse produto, porque eu faço muito isso com o cliente, eu cobro dele num segundo. Eu falo, olha, aqui a gente precisa fazer um parecer, aqui a gente vai precisar fazer algo mais elaborado que vai demorar mais tempo. E outra, não adianta fazer planejamento, ou se for fazer só cálculo, se for fazer só outra coisa, de fazer de bate-pronto. Isso é uma lei do engano que as pessoas sofrem, né, Monique? A gente já até falou disso, que as pessoas querem chegar e já, tipo, cobrar de cara e já dar a resposta. Não, o cliente já vai sair com o cálculo agora, eu vou parar tudo que eu estou fazendo. As pessoas não dão valor. Exato. Olha você, Monique. Eu consigo vender o planejamento no primeiro atendimento. Por exemplo, ontem foi eu atendi uma enfermeira. Eu atendi em consulta, então o objetivo dela era esclarecer se ela tinha direito a uma aposentadoria especial. Ela foi lá no escritório já sabendo o que ela queria. Eu posso me aposentar especial depois da reforma? E aí eu comecei a olhar aqui o CNIS dela, eu já observei que tinha datas, vínculos sem data de saída, eu já observei que ela tinha a possibilidade de contribuir de forma diferente. E aí eu fui entrevistando essa cliente e falei, não, isso aqui para você não vai resolver, porque eu acabei de falar que você consegue se aposentar de forma especial, mas daqui a 8 anos. Porém, com o planejamento, pode ser que a gente consiga aposentar você antes disso, porque eu não sei o cálculo que o INSS fez, ela já chegou com o cálculo pronto. Eu não sei o cálculo que o INSS fez, tenho que conferir essas informações e aqui existe uma brecha para te aposentar antes, até inclusive com a regra do direito adquirido. Uma pessoa de 46 anos, nesse caso, o direito adquirido dela, sem dúvida, é o melhor pela idade. E aí ela saiu lá com um contratinho de planejamento. Já entendendo, a primeira intenção dela foi a consulta, mas explicando, mostrando que existe problema e pode existir solução, pode existir, né, solução, que a gente também não sabe, até você executar o planejamento, você não sabe se tem solução. Ela entendeu e acabou contratando. Eu acho que essa forma dela aí, para quando você tem o conhecimento, Anderson, é melhor. Então, o cara vem para mim em consulta, eu faço uma pré-análise, mas com o conhecimento que a gente já tem, a gente consegue visualizar N possibilidades, visualizar, não tem certeza, porque eu não fiz o cálculo e não fiz todas as variáveis. Então, eu falo para ele assim, olha, nesse ponto aqui, é possível que você consiga se aposentar dessa forma, mas pode ter outras formas melhores de você se aposentar. Ah, doutor, como que eu sei disso? Aí a gente tem que fazer um planejamento previdenciário. O senhor tem interesse? No planejamento vai vir isso, aquele outro. Aí eu explico para ele o planejamento. E falo para ele, ó, e com planejamento, se não quiser, você não vai precisar nem de advogado. É só seguir o planejamento, que é o mapinha, você se aposenta. Eventualmente, se você tiver algum problema, você pode voltar a me procurar ou procurar um colega, entendeu? Então, assim, mas aí muito conhecimento do advogado. Se o advogado não tem o conhecimento necessário, ele não consegue nem visualizar as várias hipóteses, daí ele não consegue fazer o time da venda, porque o que manda, a gente sabe, é o tempo da venda. Se ele errar a janela, quem estava discutindo ontem, a janela de oportunidade fechar, perdeu. Ai, eu até vou postar um vídeo hoje lá no meu Instagram, porque os advogados estão com muito babaquice de falar que não precisa de dinheiro. O nariz que não precisa de dinheiro. Né? Não tem essa, não. Então, assim, é venda mesmo. Eu vendo o meu serviço. O cara vem, paga a minha consulta e eu dou informação para ele. Ele vem, me paga e eu presto um serviço para ele, que é entrar com uma ação, fazer um planejamento. E o advogado, nós vendemos. Ué, imagina que não, eu não vivo de brisa. De venda. Não, mas o advogado acha que não precisa aprender a vender. Ele acha que ele não precisa aprender a vender. Ele aprendeu isso na faculdade, aprendeu isso em todo lugar, que ele não tem que vender. E aí o cliente senta e não consegue dar o fechamento, porque ele não... Primeiro, ele não tem o conhecimento previdenciário necessário. Falta conhecimento previdenciário necessário. Segundo, ele não tem o dom da venda. Mas eu posso aprender isso? Pode aprender, lógico que pode. Na pós-graduação, a gente tem aula de venda. A gente coloca lá como ele prospecta o cliente e fecha
o contrato. Porque são duas coisas diferentes. A consulta é uma coisa que pode resolver, mas ele pode ter oportunidades. Por exemplo, eu posso falar para ele assim, ó, o senhor vai se aposentar em 2025 com R$ 4.000. Tudo bem? Ou o senhor pode se aposentar em 2022 com R$ 3.200. E aí eu faço as duas versões, Anderson. Com os R$ 800 aqui a menos e com os 4.000. E quanto tempo ele ia demorar para compensar esse valor? E ele pode achar que é mais vantagem aposentar agora com menor valor, entendeu? Porque não sou eu que escolho, é o cara. Às vezes menos é mais. Porque você vai pagar mais 10 anos para sair com R$ 500 a mais. Opa, R$ 500 vezes 120 meses, vale a pena ele se aposentar agora e dane-se o resto, entendeu? Tudo isso vem no planejamento. Então, mas o planejamento é uma baita de uma ferramenta para você monetizar na entrada do processo. Porque, assim, sim, o planejamento, gente, se vocês pararem para pensar, o planejamento é possível de ser vendável, é um serviço vendável a qualquer pessoa. Eu vendo até para a Duda, minha filha, eu vendo para ela. Eu fechei um planejamento esses dias do pai, da mãe e de 2 filhos, um de 21 e um de 24 anos. Uma dica que eu vou dar antes do Anderson falar, Monique, para você começar a colocar, é que isso faz toda a diferença. Isso vem da linguagem do marketing, que a galera não usa. No marketing, eu dou uma garantia. Eu falo assim, se você não gostar do meu produto, você fala comigo que eu devolvo o valor integral. Você tem 7 dias, 10 dias, 20 dias, 1 mês, X meses. Tá. No planejamento, o que a gente faz? A gente faz assim, esse planejamento, ele não muda se as condições continuarem iguais, e se a lei não mudar, eu garanto o planejamento por todo o período que a lei permanecer assim, entendeu, Anderson? Caso a lei mude, o senhor pode voltar aqui que eu faço um novo planejamento para o senhor por 50% do valor que eu cobrei do senhor. É um baita atrativo. Entendeu? Porque eu estou dando garantia no meu serviço. Eu ainda garanto o meu serviço. Estou garantindo para o senhor que vai sair desse jeito que eu estou falando para o senhor. Não, mas a lei mudou. Porque eu tenho garantia. Sim. Se está desse jeito, eu garanto. Não, mudou a emenda. A emenda veio agora a emenda 120. Ok, mudou a regra. O senhor pode voltar aqui que eu faço um novo planejamento para o senhor por 50% do valor que eu cobrei do primeiro. Não mudou nada. O senhor pode continuar seguindo o planejamento até o final da vida do senhor. Porque quando eu faço uma criança igual da Duda, eu tenho que dar uma garantia. Quando eu faço uma pessoa mais nova, eu tenho que dar uma garantia, porque senão o planejamento não fica atrativo, Anderson. Porque você concorda comigo que a idade da Duda, da Alexia, as coisas vão mudando? Vai ter reforma, vai ter troca de lei, o caramba, pode mudar até a moeda. Agora tem que dar uma mínima garantia. Isso que você falou é excelente. Acho que essa dica aí vale ouro. Essa dica vale ouro, porque assim, é a forma de eu mostrar que meu serviço é bom, que é top, que você está me contratando algo seguro, só que assim, e aí vem a charada master. Eu vou pôr a cerejinha na dica do Carlos aí, a cerejinha no bolo da dica do Carlos. Que é o quê? É você falar, olha, eu garanto para você esse valor de benefício, você vai se aposentar, Carlos, mas se você fizer, comigo. Porque eu estou enxergando que tem que juntar aquele outro documento, tipo a Monique fazendo lá da enfermeira, ela sabe os PPPs, ela já viu que tem que juntar. Não adianta a enfermeira dela vir falar comigo e eu não junto, eu não sei, eu sou um juntador de papel, e aí eu pego, dou entrada no benefício dela, ela falou que ia sair R$2.000 o benefício, eu dou entrada sem o tempo de especial, vai lá, vai ser negado, ou vem um benefício muito inferior. Por quê? Por mais que esteja explicando a parte técnica, você não precisa explicar no parecer. Você não precisa explicar que, olha, de acordo com a resolução tal, o tempo de especial é esse. Não precisa. Mas vamos lá, vamos melhorar isso, porque a gente faz isso aqui também. Vamos melhorar a cereja do bolo, colocar 2 agora. Você fala tudo isso, vendi meu planejamento previdenciário, custa R$2.000, o meu. Quando o senhor voltar, se o senhor quiser fazer comigo, não é obrigado o senhor fazer comigo, tem que deixar bem claro, não é obrigado, o mapa está aqui, se seguir todas as pegadinhas do mapa, o senhor vai chegar no resultado, vai chegar no tesouro. Se o senhor vier fazer comigo, tá? Eu vou cobrar 50% a menos dos meus honorários. Pronto, também dá. Lá vou cobrar 70% só do valor, não importa, entendeu? Porque você já fez um serviço, Anderson, então você tem que dar uma garantia daquele serviço também.
Porque senão Sim. o negócio fica muito... Porque senão eles vão começar a banalizar, vão começar a vender planejamento previdenciário como cálculo, como planejamento previdenciário por 100 merréis, e vai dar uma merda só, porque o bicho, filha de uma mãe, que é o candango que está do outro lado assistindo a gente. Ele vai pegar esse negócio, ele vai começar a fazer leilão. Ah, a Monique cobra... O Carlos cobra 2, a Monique cobra 1.500, vem em mim, que é R$150. Mas o cara tem o conhecimento necessário. Então, assim, primeiro ponto, para fazer planejamento previdenciário, ele tem que ser um expert. Ele tem que conhecer tudo de benefício, tudo de segurado, tudo de processo administrativo, tudo de processo judicial, tudo de cálculo, tudo de revisão, velho. Porque no planejamento pode apontar assim, ó, no caso do senhor, tem uma revisão para ser feita aqui. Ele pode estar aposentado e vir pedir um planejamento previdenciário para mim. O planejamento não é só para quem vai ou irá se aposentar. Pode ser, né, Monique? Para quem já está aposentado e saber as variáveis que ele tem para poder aumentar e se tem possibilidade de aumentar o valor dele. Tem planejamento que a gente chega à conclusão e dá fundamentado falando para ele, ó, no caso do senhor, nesse momento, até agora, o senhor não tem direito à revisão alguma. O benefício está correto. Ué, ô doutor, mas eu paguei ao senhor. O senhor pagou para o senhor ter a resposta. Mas não a resposta que você quer. Entendeu? Você falou algo bem interessante, que é assim, por exemplo, eu tenho um planejamento que eu fiz há quase 8 anos atrás, que o cara ia ter tempo agora, então houve mudança, e todo ano o cara vem e me procura e eu cobro uma taxinha, certo? Mas aí a hora que a gente fala que no mínimo a gente cobra para fazer de um regime geral R$1.000 para fazer, que é um salário mínimo, a gente se baseia muito pelo salário mínimo, o nego fala assim, nossa, mas R$1.000 para fazer um planejamento, porque ele está comparando o planejamento com o raio do cálculo que o programinha dá. E não é, gente. A gente falou na live ontem, programinha tem vários, mas ele não faz planejamento. Ele faz o quê? Ele vai te dar RMI, mas se eu não souber as variáveis que eu preencho lá, pode falar, Monique. Mas você sabe que essa questão de cobrar, vocês sabem muito melhor do que eu, é que quando a gente atribui o preço ao cliente, depois que a gente já explicou, depois que a gente já demonstrou o risco que ele corre, ele não se nega a pagar. Não, verdade, isso é verdade. Aí você pode enfiar a faca que você quiser, porque ele vai pagar. Você pode cobrar o preço justo. De preço justo, que seja. É o seu conhecimento todo lá, é a sua expertise toda no previdenciário, mas são poucos que têm alguma objeção. E um dado importante aí para vocês é que tem escritórios faturando de 30 a 50 mil reais só fazendo um planejamento previdenciário. Tem pós-graduação, que é um absurdo, mas tem pós-graduação surgindo, pós-graduação de planejamento previdenciário. Tem livro de planejamento previdenciário começando a ser vendido. Planejamento previdenciário, para quem é meu aluno, eu já falo desse negócio há pelo menos 15 anos. Eu já falo. E chamava planejamento previdenciário. Já chamava lá. Né? Agora, assim, ele ganha uma nova roupagem porque antes você usava muito planejamento previdenciário no servidor. O servidor sempre teve planejamento previdenciário. No regime geral, você usava mais o sistema de cálculo com um micro parecerzinho ali, Anderson, e bora. Hoje não. Com as várias emendas, regras de transição, direito adquirido, direito futuro e mais um monte de coisa que está por vir, e mais a importância que hoje está ganhando no Brasil, eu saber aonde eu vou investir o meu dinheiro. Aqui ninguém tem autorização legal, ninguém é consultor financeiro para falar onde investe. Mas, assim, hoje todo mundo está acompanhando aí que, sabendo investir meu dinheiro, a minha rentabilidade é melhor do que qualquer plano previdenciário. Qualquer plano previdenciário. Qualquer um. Certo? Não vamos falar disso. Se a gente falar de... Porque, assim, uma que você vai pagar taxa de carregamento para guardar o seu próprio dinheiro. Sim. Então, você botou lá R$100 por mês, os bancos, a grande maioria, vai cobrar aí de 5% do seu dinheiro. Então, só para o pessoal pensar também, até para que uma dica para eles hoje, aí, pensa aí que você precisa saber quanto você vai precisar de renda lá na frente. E aí, se eu vou pôr na previdência privada, às vezes é melhor eu deixar numa outra aplicação, X, Y, Z. É que ele não sabe, é que não dá para usar aqui, mas ele não sabe
O planejamento previdenciário correto, ele tem que vir com um ROI. O que é ROI? Quanto de retorno eu tenho no investimento? Galera, põe atenção, previdência social, previdência de servidor, previdência é investimento. Eu estou investindo no quê? Em mim. Eu vou pagar esse, entre aspas, seguro público para quando acontecer uma contingência social, eu não puder mais trabalhar ou meus rendimentos não atingirem mais o que eu espero e eu tenha preenchido os pressupostos para gerar o benefício, eu dou entrada e aquela poupança que eu fiz volta para mim em benefícios mensais. Eu tenho que saber, então não adianta, como eu vejo muita gente, quem a gente estava vendo que falou que queria se aposentar porque queria, a pessoa ganha 60 mil reais, era a Vivi me contando o caso. O cara ganha 60 mil reais por mês, Anderson, 60 mil, tá? Tudo bem? Todo mês, 60 conto. Ele tá brigando para se aposentar no regime geral. Qual vai ser a média de salário dele? Entre 4 a 5 mil reais. Se ele não tiver uma complementação, o que acontece com o padrão de vida dele, Monique? Não vive, né? Vai morrer de fome. Não, vai morrer de fome. Então, porque assim, nem o convênio médico vai pagar. Não paga nem o convênio médico desse cara. Então, assim, tem uma ideia da jurídica, uma ideia antiga, que era, isso não foi ainda para frente, porque a gente está sem perna, veio a pandemia, etc., que era gerar o planejamento previdenciário, Monique, junto com uma consultoria financeira, que é uma outra história. E o cara ia falar para ele quanto ele deveria poupar e por quanto tempo para ele chegar perto do que ele espera receber quando ele não quiser mais trabalhar, entendeu? Que é uma outra história, que aí é realmente o planejamento previdenciário com o ROI. O advogado não pode fazer isso porque ele não é legitimado para falar de finanças, ele não tem autorização legal, ele tem que ter uma autorização legal, como para ser advogado tem que ter OAB e etc. Né? Mas até legal falar, Carlos, aproveitar, eu falo as siglas que são pelo menos tem que ter, então a pessoa vai ter que ter pelo menos um CPA 10, um CPA 20 e um CFP. Porque assim, tem um monte de gente na internet aí que eu vejo o cara falando, olha, põe um dinheiro lá no céu, que não pode. Isso aí seria a mesma coisa não pode. Eu não vou citar nomes, mas não pode. Então, se vocês forem, mas eu tenho lá fulano que me fala, pergunta se ele tem CPA 10, CPA 20 ou CFP. São essas 3 certificações, no mínimo que o cara tem que ter para poder... E a certificação ela é válida por um X tempo, o cara tem que renovar. A certificação. São então, certificações que autorizam eu falar sobre investimentos no Brasil. Né? Então, a gente tem tanto o Júnior quanto a Ângela, que são parceiros da jurídica, estão no Black, como mentores lá, como professores, para falar, quando a gente chega no Black, na parte de investimento, eles que vêm. Mas você não sabe? Eu tenho conhecimento de prática, o Anderson também. Às vezes a gente pode falar a mesma coisa que eles, mas a gente não tem legitimidade para falar. É diferente. Mas retomando aqui, para a galera entender o tamanho que é o mercado do planejamento previdenciário. Então, a gente está só no comecinho. Esse planejamento previdenciário que os advogados começaram a fazer aí do segurado, ele pode virar uma outra coisa, que é um planejamento previdenciário de vida para a pessoa. Então, quando ele for no advogado, o advogado vai ter um parceiro que vai fazer a parte econômica, a parte financeira, falando para ele, você vai pagar isso aqui, e aqui você tem que pagar depositar mais R$1.000 nesse fundo, nessa aplicação, nesse investimento, para daqui a 10, 20, 30 anos, você ter esse montante que vai garantir para você esse X por mês. A nossa cultura, infelizmente, não tem isso, né? Mas, assim, por exemplo, se você vê o tipo de advocacia dos Estados Unidos, por exemplo, é uma advocacia diferente, ok? Mas lá, a hora que o cara faz um planejamento, lá é comum vender. Pode ver que, não sei se você lembra um tempo atrás, Carlos, os caras foram vender um sistema de seguro, mas que dá garantia, que dá um serviço de garantia, que é de uma firma americana e tal. Não vou citar nome, não vou fazer propaganda de graça para ninguém, não. Mas, assim, lá eles fazem esse planejamento tanto previdenciário, porque lá o sistema previdenciário deles é diferente do nosso. O cara faz o sistema para você ter a renda de um planejamento familiar, para você manter o seu padrão de vida, e faz uma proteção de patrimônio. Legal. Aqui é algo que é largado assim. Então, assim, se o Carlos vir a faltar, o patrimônio dele fica, aí vem para o inventário, mas eu posso proteger isso já antes.
Eu posso fazer algumas garantias nesse patrimônio que eu vou limpar ele, vamos dizer assim, ao longo dos anos. Mas o advogado não vende essa dor. Ah, mas eu sou previdência. Pô, você é advogado, cara. Você é advogado. Se você é advogado, você tem que saber tudo isso. Essa parte é uma parte importante. Mas voltando aqui para o nosso tema, senão também a gente foge muito. Então vamos lá, Monique. Quanto que eu cobro num planejamento previdenciário? Quantas pessoas tem aí, Anderson? 133 e 55 curtidas só. Oh, galera, pega o dedinho, levanta o dedinho, ó, faz com o titio, levanta o dedinho, vai ter um joinha aí. Se você quer ter a vida para cima, você clica no joinha para sua vida subir. Se você quer ter a vida para baixo, tudo bem, você vai e clica no joinha para baixo para sua vida descer. Mas clica aí, pô, vai cair a mão não. Mas voltando, Monique, quanto custa um planejamento previdenciário? Bom, o custo do planejamento previdenciário, cada profissional tem o seu custo de hora de trabalho. Não tem nada a ver com a tabela da OAB. Então, primeiro deve saber quanto custa a sua hora. Mas, independente disso, quem ainda não sabe quanto custa a sua hora de trabalho, você precisa contar ao menos o tempo que você gasta para a realização desse planejamento. Se a sua consulta custa 300, 400 reais, o planejamento está incluso 2 consultas e mais a execução do serviço. Você está gastando no mínimo 8 a 10 horas para fazer um planejamento, no mínimo. Porque você vai ter que sentar, você vai ter que olhar todos os documentos e vai ter que desenvolver. Eu falo que não tem modelo de planejamento previdenciário, vai ter que desenvolver isso para o seu cliente. Então, a base que eu tomo é um salário mínimo, no mínimo, como o Anderson disse, um salário mínimo. Para servidores públicos, o valor é maior, porque existe uma lei específica para cada servidor, não dá para fazer pelo regime geral, então é muito mais conhecimento técnico. Então, você pode até dobrar o valor para o servidor público, e você tem que levar em consideração também, na hora de calcular o preço do seu planejamento previdenciário, se tem tempo especial, porque é mais trabalho, se tem contribuições a serem regularizadas, porque também você vai ter que desenvolver outro tópico, e aí por aí você vai agregando valor. Mas não dá para cobrar menos que o salário. Problemas que aparecem muito aí, galera. Eu posso ter mais de um CNIS, e aí eu tenho que unificar a CNIS. Eu posso ter mais de um PIS, que eu tenho que unificar. Eu posso ter período PENXT, que é período extemporâneo. Eu posso ter período PRENXT, que é pagamento feito de período extemporâneo pelo empregador, que não entrou, foi pago, mas ele está travado lá. Eu posso ter período regime especial próprio, não computado. Eu posso ter vinda de CTC de regime próprio. Eu tenho N possibilidades, sem contar as variáveis, quando o cara é servidor e o cara está no regime geral também. Então, ele quer saber se ele pode se aposentar duplamente. Às vezes ele tem atividade especial nos dois, é uma enfermeira no regime próprio e é uma enfermeira no regime geral. Como é que fica a situação se ela aposenta primeiro no regime próprio? Ela pode continuar trabalhando no regime geral? Então, assim, tem N respostas, N perguntas que aparecem dependendo da situação. Então, assim, tem situação, por exemplo, da área de saúde médico, que o médico paga sobre o teto em 4 lugares diferentes, Anderson. Então, o cara é médico da Santa Casa, Unimed, e ele recolhe o teto de tudo, da contribuição social. Então, vai vir lá no parecer como ele deve pedir para parar de pagar nos lugares, ficando só uma pelo teto, porque as outras estão... O que ele deve fazer para pegar aquele dinheiro de volta, reaver aquele dinheiro de volta. Então, assim, são N situações dentro de um planejamento previdenciário. Não é, Monique? Isso. E, mais uma vez, você realizar o planejamento previdenciário não significa que você vai solucionar o problema do cliente, não significa que você vai abrir lá o requerimento no meu INSS e fazer a atualização de CNIS.
para o seu cliente. Também não adianta você colocar no preço do seu planejamento uma notificação para fornecimento de PPP. Então, cada ato ele tem que ser cobrado à parte. É importante lembrar isso. Boa, porque... Monique. Acho que você levantou algo bem importante aí, Monique, porque assim, ó, o planejamento é eu mostrar, ele está me pagando para mostrar os problemas para ele. Raio-X. É basicamente isso. Quais serão os problemas que eu tenho que resolver? Eu vou ter que elencar para ele e falar assim, ó, o acerto de quinis aqui eu cobro mais X. Aqui é mais Y, porque você não tem a garantia que ele vai fazer com você. E assim, eu vi algumas perguntas aqui, tem uma porrada de pergunta aqui, tem pergunta para canário aqui para responder, mas assim, a galera está confundindo planejamento previdenciário com um mero cálculo. Não é, gente. Eu vou bater nessa tecla até vou ser chato aqui, vou atrapalhar a Monique falando, porque não é isso. Infelizmente, eu estou no celular. Se eu tivesse no computador, eu abria um planejamento previdenciário para eles terem uma noção da diferenciação técnica aí. Eu compartilhava a tela. Galera, cálculo é uma coisa, o planejamento previdenciário, como eu falei, é um mapinha onde vai estar mostrando para ele qual o caminho ele vai percorrer e aonde tem buraco, aonde está congestionado, qual atalho que ele pega para chegar no destino, qual o destino, o benefício dele. Então, o planejamento vai vir com tudo isso. Aí o cálculo, Carlos, o cálculo não entra? Entra. O cálculo entra. Tá? O cálculo vai ser aquela base legal que a gente vai ter para falar assim, ó, aqui, pelo tempo que você tem, vai sair com benefício X. Se você pagar mais tanto, sai com benefício Y. Se você fizer isso, então vai lá uma sequência também de cálculos. Vai também uma sequência de cálculos. Mas não é isso. Vou voltar a falar. Não é pegar o cálculo e falar, você pode aposentar agora. Às vezes, o cara pagando da forma correta mais um tempo, usando o descarte da contribuição, acrescentando contribuições mais altas. Depende da situação. Ou pode parar de pagar. Ou ele para de pagar, depende. Ele vai poder sair melhor, tá? Então, assim, muito cuidado aí nessa hora. Tem gente que queria saber, por exemplo, se ele já podia parar de trabalhar, que ele não quer fazer mais nada, entendeu? E, às vezes, você pode falar para ele, ó, você pode parar de trabalhar, entendeu? Que você vai completar a idade necessária daqui a 2 anos, o que você já tem pago já garante o benefício no valor de X mil reais. Posso parar de pagar? Pode. Você parar de trabalhar, você pode parar de pagar. Ah, doutor, isso que eu quero ficar lá na roça, lá, que eu tenho lá uns negocinhos lá, aí eu vou vendendo meus gadinhos, criando uma rocinha lá, vendendo lá, ok, pode. Então, assim, tem variáveis para discutir, tem variáveis para entrar aí. Não é meramente cálculo. O que você pode cobrar separado. Eu quero só dar o cálculo para o cara. Você cobra separado, não tem problema nenhum. R$150, R$200, R$300, R$400, aí varia. E assim, perguntaram aqui, ó, professor, como posso divulgar para os clientes o planejamento? Primeiro é falar da dor, gente. Aí o Carlos vai falar mais aí, a Monique também, mas assim, eu sempre vendo primeiro, antes de vender a solução, eu explico para ele da dor. Eu atendendo, eu vou falar para o cara, olha os riscos, dou exemplo, um gatilho mental muito bom aí é o exemplo. Então eu trago o exemplo do meu sogro, que trabalhava numa instituição financeira, tinha um ganho lá de 12, 13 pau, caiu para 3 mil. Fiz um planejamento para ele lá atrás e ele largou tudo de mão e fez tudo do jeito que ele quis. Ou seja, para o meu sogro eu fiz um planejamento lá atrás. Foi feito, ele não seguiu, se arrebentou, ficou com benefício de 3 mil, poderia ter um benefício de 8. Aí preferiu fazer do jeito dele. Então, assim, e aí, se você não tem a competência para fazer, cuidado, porque numa dessas você pode se arrebentar, você arrebenta o cliente e se arrebenta. Por isso que eu falei de pôr aquela garantia, de falar assim, olha, você vai sair com esse benefício de 2 mil, mas se você fizer com alguém experiente. Porque senão ele vai pegar um juntador de papel e aí ele vai sair com 1.000 e ele vai falar assim, olha, você falou que eu ia sair com 2. E vai vir tem uma variável aí, Anderson, você falou que é muito importante. Muita atenção a fazer planejamento previdenciário de quem tem prévios complementares, como era o caso do seu sogro, como é o caso de um monte de gente que trabalha em um monte de banco, indústria, servidor,
porque faz uma diferença enorme. Tem jogadas nos fundos de pensão privados, principalmente, que se você faz um determinado aporte, a empresa faz um aporte igual, tem redução de tempo, tem situações onde eu levanto todo o valor, onde eu pego o valor parcelado. Por exemplo, seu sogro levantou todo o valor. Acho que foi isso, né? Por isso que senão o pessoal não entender, o cara podia sair com R$8.000. Como? Se o teto previdenciário não dá 8.000, não. É porque ele tinha uma previdência complementar. Aí, ao invés dele receber ano a ano um valor X, ele preferiu pegar todo o montante. Então, tudo isso vai no planejamento também, porque às vezes é interessante ele pegar todo o montante, às vezes não é interessante. Então, tudo isso. Mas, caramba, eu preciso ter um conhecimento fodido. Precisa, velho. Precisa ter um conhecimento ferrado, porque senão você não vai conseguir fazer. Você tem que ter uma coisa que eu falo e brinco, meus alunos de 20 anos vão lembrar, você vai ter que ter a visão além do alcance. É da época do Anderson. O planejamento previdenciário nada mais é que a visão além do alcance. Você vai ver o que ninguém está vendo. O cara vem para você mostrar para ele o que ninguém viu. É isso que é o planejamento previdenciário. E quantas pessoas tem para eu fazer uma proposta aqui maluca? Vamos ver se vai dar certo. 140 ninguém sabe, nem uma mix. Quanto? 140 e 140 98 curtidas. 98. Então, se bater 150, eu vou fazer um negócio louco aqui, hein? Louco. 150. Então, pega e compartilha aí. Bater 150, eu não tô vendo. Uma área que ninguém explora no planejamento previdenciário é quem contribui no exterior. Essas pessoas que moram e trabalham fora, ninguém tem conhecimento dessa área e ninguém atende. Não tem profissional que supre a necessidade dessas pessoas. De milhões de brasileiros. E trabalha fora. Milhões de brasileiros, porque aí eu vou ter que conhecer todos os acordos internacionais. Melhor conhecer não, vou ter que saber como interpretar os acordos internacionais para quando chegar lá uma pessoa que veio do Japão e contribuiu no Japão, como é que fica aqui, o cara que veio dos Estados Unidos e aí Mercosul e assim por diante. Então, é um outro mercado. Sim. Sem contar, Monique, o servidor público, que é totalmente inexplorado. E aí eu vou afirmar, não tem como você falar com o servidor público e falar para ele que ele vai se aposentar XYZ sem fazer o planejamento previdenciário. Servidor público é tipo obrigatório. Sentou, ele tem que fazer o planejamento, porque nem um advogado sabe. No estado de São Paulo, são mais de 100 hipóteses legais que o cara pode sair, dependendo da situação. Você consegue fazer os 100 cálculos na cabeça numa consulta? Não, você vai ter que sentar e aí é hora de trabalho, tio. É hora de, jambra. Mas tá ruim, eu tô aqui no Ceará. Também, regime próprio lá no Ceará. Estou aqui em Floripa. Regime próprio de Floripa. Estou em São José. Regime próprio de São José. Arthur Nogueira. Regime próprio de Arthur Nogueira. Osasco. Regime próprio de... Osasco tem um monte de problema no regime próprio. Um monte de problema. Tem um período lá que era regime geral, mas ele era servidor. Era regime geral, mas ele era servidor. Então, tem uma coisa chamada sucessão de regime, que aconteceu entre 90 e 93, que aí pouca gente conhece. E aí você vai buscar vai pedir aposentadoria, Anderson, o cara fala que você precisa de uma CTC do regime geral, vamos supor, se for tempo especial, com a conversão do tempo especial dada pelo INSS, mas o cara era servidor. Só teve sucessão de regime, ele era regime geral e foi transmutado por força de lei em regime próprio. Ele nem sabia o que está acontecendo. Veio lá um termo de opção que era tipo meio obrigatório, assina aqui, e aí tinha um carimbo na carteira de trabalho do peão, que ele virou regime próprio. Era assim, velho. Isso aconteceu no servidor público federal. Na minha cidade. Aconteceu num monte de lugar. Só que ninguém manja dessa bagaça. Então, assim, e é um problemaço. E às vezes o servidor aposenta errado, ele perde a paridade, ou ele perde integralidade, ou ele podia se aposentar antes. Então, assim, servidor tem que fazer planejamento previdenciário, não tem jeito não. Bateu aí? Nada, você tá ruim, caiu de 140, caiu para 130. Putz, então não vai ter. Não vai ter. Então, peraí, estão me soprando aqui que eu tinha falado 130. Eu tinha falado 130 antes? Não, você falou 150. Não, antes. No começo da aula. Eu falei no começo da aula? Falou. Eu falei 100.
Falei 100. Falou Falou 100. 100, é. Entendi. 100, mas você falou 100 curtidas, deu 98 curtidas. Ah, Falta deu 98 curtidas. curtidas. Falta 2 curtidas, então, para ter o bagulho. Se você não curtir 2 aí, não, senão depois eu vou passar de mentiroso, né? Que eu estou aumentando, estou parecendo o governo federal, pô. Você falou 100 curtidas. Quando a gente começou a live, você falou, se a gente bater 100 curtidas, a gente bateu 98. Tô aqui, ó, acompanhando em tempo real. Foi só Atualiza aí que já deu 100, hein? Falta 2 pessoas dar um likezinho. Eu vou até fechar e atualizar para 120 curtidas. 120 curtidas. 120? Bom, vamos lá. Eu vou até tirar os óculos aqui para falar. Seguinte, a Monique veio com uma proposta indecente para mim, que eu vou externar a proposta aí e a jurídica vai pagar. Você paga, tá? Porque eu só mando, você paga. Entendeu? Financeiro. O CEO da jurídica é ele tem que pagar, né? Eu estou falando aqui com a equipe. Olha aqui que legal. A Monique vai dar para quem fizer a matrícula na pós-graduação de Direito Previdenciário hoje, tô falando hoje, a Monique vai gravar um curso de planejamento previdenciário. Eu vou pagar o curso para a Monique, e vai disponibilizar o curso para os alunos da pós-graduação que comprarem hoje. E nem me vem e fala assim, ai, Carlos, eu comprei ontem. Tá bom, se comprou ontem, você também ganha. Tá? Para quem comprar até hoje, vai ganhar um curso de planejamento previdenciário, que está todo escopado aí já, né, Monique? Tudo bonitinho, como faz, como não faz. E isso serve porque agora eu virei o anjo negro da Monique também. Então, para ela tirar o curso do papel, entendeu? Ela vai ter 1 semana para terminar o curso e gravar o curso. Olha isso. Curso completo de planejamento previdenciário, de A a Z, o ABC do planejamento previdenciário, e inclusive vai disponibilizar um modelinho para eles verem, né, como é que monta o modelinho, né? Sim, e-book, vamos falar de caso prático, vamos mostrar aí na prática como é que é. E a jurídica vai pagar a hora dela, viu? Tá, já que você está falando isso, eu vou ser pior. Não, vai ser pior não, caiu a ligação aqui, ó. Peraí, só um pouquinho aqui. Eu tô com um problema aqui, ó. Sumi. Tô sumindo aqui. Não tô ouvindo nada que você tá falando. Tô ouvindo nada. Não, mas, olha, assim, eu já tive um pensamento aqui diferente. Eu acho que já dá para fazer algo diferente. Porque você não me avisou, então você vai se lascar. Vocês não me avisaram isso. Só me chamaram. Mas nem ela sabia. Ela tá até assustada lá. Ela tá até roxa. Tô mesmo. Não, mas a gente podia pensar aí a gente pode, mas vamos bater 150. Se bater 150, a gente. Aí é para bater 150, ó. Bom, mas eu falei da pós, mas não mandei colocar o link, né, galera? Põe o link aí para mim já. Carlos, está vendendo a pós? Eu tô vendendo a pós sempre, filho. Aqui é venda. Eu tô vendendo toda hora. Todo mundo está vendendo alguma coisa. Mas já está garantido o curso de planejamento previdenciário. Se a Monique não fizer, eu faço, hein? Ainda. Pronto. Agora vai ter que fazer. E aí eu vou matar ela. Claro que eu vou fazer, caprichado. Como a galera sabe que a Monique já foi monitora do Carlos, tudo, a gente podia fazer até diferente. Não no começo da pós, porque não dá, tem que ser na hora que entra na parte de planejamento, na parte que entra na parte do administrativo, a gente ter lá umas 2 semanas, Monique, você fazendo uma monitoria só de planejamento. Então a Monique ficaria lá só dando na turma, fazendo aquela monitoria de 1 hora antes da aula lá. Então, assim, a gente põe dentro da plataforma os dias tais, e você dá um tire dúvidas direto com a Monique. Caralho, hein, velho? Você quer fuder a casinha mesmo? Vai ter que pagar a hora dela lá trabalhando também. Não tem problema, mas eu quero ver alguém no mercado ter igual. Não vai ter, não. Tem não. Quero ver, vem copiar então. Copia nós aí, então. O pessoal gosta de copiar tudo, então copia aí. E aí, Monique, topa? Só na pós, hein? Só na pós da jurídica. Não, mas o curso a gente vai dar para quem comprar. O curso já vai. O curso já vai. Tá bom. Topa, e aí, junto. Mas vamos lá. Vamos tirar algumas dúvidas a mais. Tem pergunta aí, Anderson? Se não tiver, tem pergunta aqui. Tem um monte. Pergunta que não falta. Pergunta que não falta. Aproveita que a Monique foi até no salão para fazer escova no cabelo, gente. Ela tava de pijama na casa dela. Eu falei, vamos fazer a live hoje. Ela saiu pro salão. Bora perguntar. Tá vendo gasto? Gasto. Vamos lá. Nossa, aqui o pessoal bombardeou, viu? Tá difícil de acompanhar aqui o... Tá muita pergunta aí? Não, tem uma... Tem a Camila que falou ontem que ela fez a faculdade lá, Frankenstein lá.
Um cliente me perguntou se eu cobro só para bater papo. E isso é uma coisa legal de falar, porque assim, ó, em consulta eu cobro para bater papo. Se o cara quiser ficar falando da família dele, eu cobro por hora. Então, se ele quiser ficar falando de futebol, não importa. Nessa questão de planejamento, gente, não é isso. Eu cobro pelo parecer. Então, assim, a Monique vai cobrar pelo parecer. Pode ver que, ó, peguem a visão com ela, que é o seguinte, ela atendeu o cliente, ela faz tudo aquilo e ela manda antes para ele. Olha, se você ainda tiver dúvida nesse parecer, eu consigo, você vem para esclarecer. Ou seja, quanto melhor você escrever e deixar isso em uma linha do tempo, o cara vai te encher, importunar menos. E outra coisa, Anderson, quando o cliente faz o primeiro contato com a gente, é obrigação do advogado, até para facilitar essa estratégia, a primeira consulta, você entender o que o cliente quer. Porque você já sabe que você vai oferecer planejamento. Então, ele te chamou no WhatsApp ou ele ligou no seu escritório. Sobre o que é? Quais são as suas dúvidas? Então, ele já chega, quando ele chega no seu escritório, você já sabe quem ele é. Então, você já tem aí meio caminho andado. Porque se ele te pega de surpresa, ele te faz uma pergunta sobre planejamento e você não sabe responder, aí você pode correr o risco de perder esse contrato. Então, eu sempre pergunto mais ou menos quem que é esse cliente antes de agendar. Então, até perguntaram aqui, ó, quanto é a pós? A última pergunta que foi feita pela Finanças com Patrícia. Qual o valor da pós? A pós, se for 1.800 à vista ou 12 parcelinhas de 180. Então, se não quiser o título... 1.600 à vista ou 12 parcelinhas de 160. Agora com 7 bônus, que valem mais de R$ 2.700. Essa é a diferença. Vão 7 bônus que valem mais de R$ 2.700. Então, não adianta o cara ir aí cobrar na pós R$100, R$1.000, mas não dá bônus nenhum. Estou falando bônus real. Aqui não é bônus fake, não é bônus de verdade, tá? Porque o curso da Monique vai ser gravado, os alunos da pós ganham, mas depois ele vai para a plataforma para ser vendido para a galera que quiser comprar ele por fora. Deixa eu fazer uma pergunta, Monique. Quanto tempo demora um parecer? Você tem uma média? Para elaborar o parecer? Para elaborar? Eu gasto horas corridas, umas 5, 6 horas. 5, 6 horas. Corridas, assim, fazendo bem feito, tá? Porque não tem modelo, não tem atalho. Você tem que sentar e resolver, até porque você está colocando a sua OAB lá. Você está colocando o seu atestado de técnico, né? Então, coloco aí umas 6 horas corridas, fora as consultas, que já não está incluso, né? Certo. Nessa contagem. Importante saber quanto tempo eu gasto, conhecer a matéria, quais problemas que vão ser levados para o planejamento previdenciário e lembrando também que eu tenho variáveis de planejamento, tá, Anderson? A variável, por exemplo, esse que eu estava falando com a equipe aqui, esse foi R$1.500, era servidor público, regime geral, então ele era empregado público, então cobrou R$1.500, tá? E ele deu 7 páginas, esse que entregou hoje, deu 7 páginas, só que ele foi sem cálculo, porque era R$2.000 com cálculo. A pessoa não quis o cálculo, foi sem cálculo para ela. Então tem essa variável ainda também, Anderson, entendeu? Eu posso falar tudo e não mandar, eu mando o valor que ela vai receber, como ela vai sair, mas eu não mando a planilha de cálculo. Tudo bem? Então, assim, porque ela pediu desconto para a equipe e a equipe falou, não tem como, mas não tem jeito mesmo? Não tem, sem o cálculo. Ah, tá bom. Ele vai querer o cálculo depois. Não, mas enfim, entendeu? Mas o cálculo já está pronto, porque eu tive que fazer o cálculo para gerar o parecer. Uma coisa importante... Mas a pessoa pediu, não quis o cálculo, ok. Quer ver a burrice? Eu ir no McDonald's, ao invés de eu pedir o número 1, que vai custar lá R$20, X, eu vou e peço um Big Mac, uma Coca e uma batata, separado. Ele vai ficar mais que o valor do número 1, sim ou não?
no combo? Vai. É simples. Viu, Carlos? Uma coisa importante nos planejamentos de servidor público é que, por exemplo, quando você vai fazer um planejamento, um cálculo de regime geral, você consegue, de acordo com o programa que você utiliza, puxar todas as contribuições. Já no planejamento do servidor público, você tem que ir lá, ó, digitar salário de contribuição por cada mês. E é muito mais trabalho. Isso funciona, inclusive, para a gente. A gente, através da RevPrev, faz cálculo. Quando é um cálculo puxando o CNIS, é um preço. Quando é um cálculo digitando, é outro. Mas por quê? O cálculo é o mesmo, mas o trabalho muda. Sim. Uma coisa é eu digitar 200 contribuições, outra coisa é o sistema puxar as 200 contribuições. Então, muda. É isso mesmo, muda. Então, para a galera, né, Anderson, ir entendendo. Cálculo, você pode contratar a empresa do Anderson lá, o Anderson faz cálculo. Quando você pede para o Anderson fazer o cálculo mais o parecer, ele também vai cobrar um pouco mais, porque não é o cálculo com parecer, que é bem similar a um planejamento previdenciário. E diga-se de passagem, não dando spoiler, não vou falar não. Eu ia dar um spoiler aqui, deixa para outro dia, para outra live, a gente dá um... Mas a galera até que compareceu hoje em peso, hein? Foi uma live no susto, tipo... O pessoal tá aqui, ó. 133 pessoas, mantendo aí os picozinhos de 140. Legal. Mas assim, eu acho que assim, a gente está aqui não só para trazer, para... mas vocês não vão explicar todo o planejamento. Não tem como. Gente, não tem como. Aqui não tem como. Mas assim, eu quero que abra a mente. Se você sair daqui hoje, você que está nos ouvindo agora, está nos vendo aí do outro lado, e a gente está doando o nosso tempo para vocês aqui também. Se você sair daqui com a mentalidade e ver que se você tem um leque de opções de trabalhar e ganhar dinheiro, cara, mercado tem de monte, assim, porque a hora que a gente fala do planejamento previdenciário, eu estou falando que serve para as 200 milhões de pessoas que tem no Brasil. Serve para o cara que vende cachorro-quente na rua e serve para o cara que é o dono de uma empresa, o empresário, o cara que está no topo da cadeia alimentar ali do capitalismo. Mas, assim, serve para todo mundo. E o que é legal disso? Eu gosto muito dessa seara aqui, porque abre leques, assim, eu posso trazer junto o direito securitário, porque se eu fizer uma parceria junto com um cara que vende seguro, eu não estou falando de vender fumaça não, tá? Entendam aqui, não. Mas assim, a Monique tem X tanto de idade, tem filho XYZ, e se ela vir a faltar hoje? Será que a pensão hoje, nas regras de hoje, será que a pensão supriria o seu lugar, Monique? Será que você não teria que ter um seguro de vida, porque se você vir a faltar, vai ter que complementar isso aí? Uhum. Já fiz o cálculo da Monique, não supria não. Tanto de filho, né, cara? A Monique tem uns 30 filhos, cara, dá não. É que nem a Priscila ainda fala que eu tô valendo mais vivo do que morto. Enquanto é bom assim, enquanto eu estiver valendo vivo, tá bom. Agora, você a gente comentou bem rapidamente sobre como vender, você falou das dores, né? Uhum. E quais são, a gente tem que tentar entender o que o cliente quer e o que o cliente acha do INSS. O que o cliente acha do INSS que está na boca do povo? Que faz errado, que é dor de cabeça, que você pede, tem que ficar esperando na fila do INSS meses, anos. Se você trabalhar esses sentimentos na hora da sua venda, na hora da sua captação, do seu marketing digital, o que seja, esse cliente vai te entender e você vai estar fazendo como se fosse trazendo um conforto para ele, porque ele está desesperado. Ele acha que a previdência é tudo aquilo. Então, você é a solução para isso. E a mesma coisa a gente trabalhar não só com a dor, mas a gente também pode trabalhar com o sonho de uma aposentadoria melhor. O sonho de ter trabalhado tanto por anos, anos e anos e poder descansar. Então, são duas estratégias que você pode apresentar isso para o cliente ou na hora da consulta ou durante a sua prospecção para conseguir esses clientes de planejamento previdenciário. E ainda tem todas as variáveis, né? Eu fiquei um período em gozo de auxílio-doença, esse período conta.
para eu me aposentar, então vai estar lá também no parecer. Então, tudo isso vai do conhecimento do advogado. Por que vai contar se o decreto 10.410 fala que não conta? Porque tem um tema do STF foi julgado agora falando que conta. Então, assim, vai bem o caminho das pedras. Por isso que o advogado tem que ter um conhecimento amplo da matéria previdenciária para ele poder fazer um planejamento. E como a gente falou no começo, tem escritório vivendo só de planejamento hoje, Monique. 30, 40 mil reais, o cara fala, para mim eu não quero mais não. E tá tudo bem. Ok. Para ele falou, tá bom, eu criei o meu nicho aqui no planejamento, estou fazendo só isso. Ontem, acho que foi o Paulo Poleto que entrou, falou, cara, o meu caixa na pandemia alta do 2020 foi levantado por planejamento previdenciário. Comecei a fazer planejamento, meu caixa do escritório subiu e era um serviço que eu não fazia. E é um trabalho gostoso de se fazer. É um sonzeiro. A prática é gostosa. Você consegue, pelo menos para mim, assim, parece que você está peticionando, quando você está só você e o juiz ali, trabalhando naquele processo, é você e o caso do cliente. É um trabalho gostoso de se fazer. Só tem que ter a experiência, sim, tem que ter a prática. Aí eu vou dar uma diquinha de finança aqui, Carlos, rapidinho. O planejamento previdenciário pode salvar um monte de escritório. Por isso, eu acho que assim, uma das coisas que o Carlos pensou aí de trazer a Monique aí e... Vou fechar o som dele. E é assim, porque é uma coisa bem legal. O planejamento, esse produto, esse serviço, para quem está aí do outro lado, pode salvar um monte de escritório, gente. Porque, vamos lá, qual que é o problema que eu vejo muita gente sofrer e está sofrendo mais agora? Eu trabalho com auxílio-doença, mas eu tenho que dar entrada no auxílio-doença, não estou conseguindo dar entrada no benefício por incapacidade, porque não tem agendamento da perícia, está demorando 3, 4 meses, e aí era isso que mantinha meu escritório mês a mês, que pingava o dinheiro aqui. O planejamento previdenciário pode fazer o seu salário mensal. Então, assim, se eu tenho uma necessidade de ter uma renda de 10 mil no meu escritório e eu cobrar R$1.000 num planejamento, eu preciso fazer 10 planejamentos no mês. Não estou falando de um número absurdo. Anderson, eu precisaria de 5 mil para suprir as despesas fixas aqui do escritório. 5 planejamentos no mês, Monique. Então, assim, 5 planejamentos que eu fizer e eu conseguir plantar processos para colher lá na frente, escuta o que eu estou falando, num pequeno tempo. Ninguém muda de vida assim rápido, não existe, só se for em coisa ilícita. Mas assim, em um ano e meio, a pessoa mudou de vida total. Porque ela fez o caixa para o mês dela, para as despesas dela, para poder pagar as despesas, com esse dinheiro conseguir sobreviver, e a hora que o processo sai, esse dinheiro vem limpinho. Fica a dica para pensar. Sem dúvida. Isso é uma outra parte que é muito importante, né? É saber quanto eu preciso para manter as despesas do escritório e as minhas despesas pessoais, né? Então, às vezes a pessoa, sabendo disso, ela vai atrás do número certo, né? Ela fala, preciso de 10 mil por mês. Então, se eu fizer 5 planejamentos, mais X consultas, mais 2 ações, eu tenho aí 12 mil reais, que já sustentou o mês. Então, ela vai atrás disso. Fica mais fácil ir atrás do valor quando eu sei realmente quanto eu preciso. Isso, até pegando o gancho que você está falando aí, há umas 3 semanas a gente fez isso, né, Monique? No seu, né? Você tinha feito. Você falou, putz. Aí ela falou, caramba, eu não sabia que precisava dessa grana toda. E eu nem sabia que eu ganhava esse dinheiro todo. Porque se eu estou vivendo aqui todo mês, eu estou ganhando essa grana. Então, é importante a gente saber quanto precisa e o planejamento pode ser, sim, com certeza, um serviço que vai ajudar o advogado a trazer dinheiro para o escritório. O pessoal colocou o link da melhor pós-graduação, Direito Previdenciário e Prática Previdenciária do Brasil. Esqueci aí. Tá os links aqui. Galera, deixa eu fazer Você que já fez a pós comigo, clica no link e faz de novo. Você que nunca estudou comigo, pode vir estudar que você vai ficar foda. Foda. A pós está todinha reformulada, entrou matéria nova como planejamento previdenciário, entrou matéria nova como previdência militar, que é um baita do mercado, também regime próprio militar, tá? A parte de processo civil agora, eu estou retomando também um pedaço da parte de processo civil previdenciário, que vai ser comigo, vai ter estudos de caso, mas, cara, tá sendo planejamento financeiro,
contabilidade para advogados, está recheada de coisa aí, bem legal, marketing jurídico, marketing digital, mais uma pancada de coisa, e para quem comprar hoje, clicar no botãozinho comprar hoje, vai ganhar um curso a mais aí, né? Eram 6 bônus até ontem, o 7º bônus entra agora, que é um curso da Monique de planejamento previdenciário completo, se aprendendo lá como fazer, e ainda vai ganhar, quando tiver na aula de planejamento lá na pós, ainda vai ganhar o quê? Uma monitoria para tirar dúvida do planejamento com a Monique. Caraca, hein, velho? Para você ver. E, assim, e quem quiser ter um gostinho, porque assim, teve uma aula que a Monique fez, que a gente gravou o Dia das Mulheres do ano passado, que está no nosso YouTube. Então, está no nosso canal do YouTube. Ali foi uma coisa rápida, a aula... Meia hora, né, Monique? Planejamento. Foi meia hora, né? Foi. Era só uma janela, porque eram várias advogadas falando nesse dia, então a gente gravou ali, mas ali tem uma pincelada do que é o planejamento. Vai vir um curso de planejamento? A princípio, foi o que o Carlos falou, eu não quero comprar após. Vai ter o curso dela depois? Vai. Só que no curso à parte, você não vai ter a monitoria que tem na pós. Então, tô bom. Aí. Tô bom. Quantas pessoas? Uma horinha. Já deu uma hora? 120 pessoas, e batemos 146 curtidas hoje e um dislike, 147. Valeu, obrigado quem deu dislike para nós aí, o cara vai afundar também junto. Tô bom, porque... Me conta, Monique, qual é a tara do cara ficar assistindo uma coisa que ele não gosta? É só ele sair. Concorda comigo? Tipo, eu tô vendo uma coisa que eu não gosto, eu saio. Mas não dá, tá muito boa essa aula. Mas aqui. O cara vai clicar para não assim, eu não gosto, mas eu nem sei quem é ele, entendeu? É foda. E ele não sabe que o algoritmo do YouTube, tanto faz você clicar para não gostar, o algoritmo funciona do mesmo jeito, entendeu? Ele vê reação. Teve reação, ótimo. Ai. Tem uma pergunta aí? Tem um monte, cara. Eu acho que depois a gente faz aqui um pupurri do que teve de pergunta, porque deu muita pergunta. Deu mais de 150 postagens no chat. Então, tem muita pergunta. Mas eu gostei muito que o Tadeu Araújo falou, uma hora aqui, na live aqui, vale mais do que uma pós em outros lugares. Também acho, Tadeu, com certeza, velho. Com certeza absoluta. É que a gente só está dando gostinho também, né? Porque o produto é muito mais aprofundado do que isso. Sim, aqui a gente dá... Não, na live é só para tirar algumas dúvidas e mostrar que tem o mercado, não é um curso, né? A gente procura tirar algumas dúvidas, mas não é um curso. Aqui a gente quis mostrar o que é o planejamento, por que ele é importante. Hoje ele é um novo serviço para o advogado, é uma forma que o advogado pode rentabilizar o escritório dele. Outra coisa, você pode usar o planejamento previdenciário para fazer parcerias com outros escritórios, escritórios trabalhistas, tributários, penais, etc., para aquele seu amigo da faculdade que não gosta de previr, não faz previr, você pode falar para ele, tem um serviço aqui que eu oferto, tá? É um serviço autônomo. Isso que é legal também, o planejamento previdenciário é um serviço de alto valor e autônomo. Então, eu dou para o cara o planejamento, o cara me paga lá R$1.000, R$2.000, né? E, em regra, se ele não quiser, meu serviço com ele acabou, que é a entrega do planejamento, Anderson. Tem advogado que trabalha aí em ação, montando ação, indo em audiência e não ganha isso na ação, cara. Entendeu? Não ganha isso na ação. É o exemplo que eu dou da trabalhista lá. Para quem não sabe, faz um cálculo aí. O cara vai, atende o cliente, perdeu o tempo atendendo o cliente ali, 1 hora, mais o tempo de fazer a ação, vai para lá e faz um acordo de 3 contos. Levou R$900 de honorário. Só que o que ele gastou, ele pagou para trabalhar e o advogado não faz essa conta, tio. Então, mas aqui no planejamento... não tem como, aqui o dinheiro é meio que limpo. É limpo. E ele está pagando meia hora, só que está pagando de verdade. É isso. E certo, interessante que quando o cliente depois, numa segunda oportunidade, ele te contrata para dar entrada no benefício, depois que ele cumprir os requisitos, você já vai saber o caso dele. Você já vai saber tudo, você vai lembrar de toda a história, você já vai ter a documentação dele, então é muito mais simples. Sem contar que hoje
a gente consegue fazer planejamento previdenciário para o Brasil inteiro. Então, essa servidora que a gente fez aqui, ela é do Nordeste. Então, o primeiro atendimento foi via vídeo, foi via call. O segundo atendimento, que ia ser hoje, não deu para ser porque a internet dela estava ruim, mas como já tinha sido enviado para ela por e-mail ontem, a servidora falou, não precisa nem fazer a call, tá tudo certo, eu já sei que eu posso me aposentar dessa forma em 2024, é o jeito que eu quero, obrigado, tal, e acabou. Ela tinha direito à consulta hoje, mas preferiu não, então perfeito, entendeu? Não é uma coisa que eu preciso atender o cara fisicamente também, Anderson, porque o cara fala, eu vou ficar aqui, na minha cidade ninguém gosta, eu moro aqui em Arthur Nogueira, aqui em Arthur Nogueira ninguém quer planejamento previdenciário, mas você não precisa ofertar para Arthur Nogueira, meu amigo, você pode ofertar para o Brasil. Brasil. Tudo. Se souber, eu atendo aqui, ó. Se souber criar produto, até fala assim, olha, eu vou fazer só planejamento para criança. E como o cara me paga? Ó, a gente pode parcelar o valor para ele, via boleto, via cartão, o advogado pode cobrar via cartão, autorizado pela OAB. Pode ser pagamento via Pix. Tem um monte de jeito aí que dá para o advogado tá ofertando esse serviço, um serviço que não é novo, mas ele vem com uma roupagem nova por conta da reforma. Então, a reforma acabou trazendo mais uma coisa bacana para o mercado previdenciário, que é o planejamento previdenciário hoje, que é, na verdade, um baita estudo da vida daquela pessoa dentro do INSS ou dentro do regime próprio que ela pertence. Antes da reforma, o que eu mais vendia planejamento era para empresário, que era o cara que nunca pagou, e aí o cara não sabia que ele tinha direito e tal. Esse era o cara que eu mais vendia planejamento. Esse era o cara que comprava. O restante, muito pouco comprava, só quem tinha aquelas previdência privada, 4x4, 4x2, e aí vai. E o servidor sempre comprou o planejamento. O servidor é um cara que sempre consumiu esse serviço. Só que com a reforma, abriu para todo mundo praticamente. As pessoas começaram a dar mais valor, vamos dizer assim, pelo trabalho. Mas eu acho que considerações finais, Monique, para a gente encerrar por hoje. Bom, agradeço a oportunidade aí da gente conversar um pouco. Foi bastante rápido, o tempo passou bastante rápido aqui, mas invistam no planejamento previdenciário, na divulgação, no estudo do planejamento previdenciário, se especializem nisso, porque quando você se especializar em planejamento previdenciário, significa que você já sabe 100% do direito previdenciário, 99% do planejamento do direito previdenciário em si. Então, é bem legal atuar nessa área. Muito bom. E quem quiser achar a Monique nas redes sociais, procura como? Monique F. França. Muito bom. No Instagram. Monique F. França. Muito bom. Muito bom, Anderson. Então, última chamadinha aí. Galera que quer estudar na melhor pós-graduação do Brasil, 100% online, não faz TCC se você não quiser. Se você quiser fazer TCC, ok, mas não é necessário mais. O MEC afastou isso. Então, não é necessário mais ter TCC. 12 parcelinhas de R$180 ou 1.800 à vista. Eu não quero o título, que eu já tenho o título, Carlos. Eu quero só aprender. É a mesma aula. Só não vai ter o título. 12 parcelinhas de R$160, menos que um japonês aí em 2 pessoas, menos que uma pizza aí de final de semana. Então, assim... planejamento previdenciário. Um planejamento previdenciário paga a pós inteira, velho. Olha que bosta, hein? A gente tá muito barato, cara. Sem contar que tem um monte de bônus de mais de 2.000 e poucos reais aí, que torna a pós virtualmente de graça, né? Negócio doido isso. Muito bom. Então, só clicar aí no link, tá? Para quem não tem grupo, WhatsApp, que você vai para um grupo do WhatsApp, para quem não tem WhatsApp, liga no 11 26 70 7557 ou 11 963 44 80 75. 11 963 44 80 75. Se você não tiver o WhatsApp, tá? Se você tiver WhatsApp, você clica aí, vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. Você vai falar lá com a Amanda, com a Silvia e mais a galera toda da jurídica, eles vão te dar todas as informações aí de como pegar os bônus, beleza? Não deixando por menos, amanhã, para quem está inscrito no canal, amanhã às 14 horas, às 16 horas, horário de Brasília, dia 24, a gente estaremos aqui novamente com o professor Ângelo,
direito penal. E aí ele vai falar um Os- monte de coisa que vai interligando aí, legal, bacana. porque agora a jurídica está ficando chique. Mesmo na pandemia, aí sobra polviado aqui fazer essas coisas, né? Eu estou indo para o interior, vou andar 350 quilômetros para entrevistar o novo professor de penal da jurídica amanhã sobre as questões técnicas aí dos crimes. Então, é uma baita de uma área também, Monique. Como acompanhar na delegacia, como fazer aquela remissão de pena lá das execuções penais, que é mamão com açúcar, pelo que eles falaram. Eu não entendo nada de penal, entendeu? Eu não entendo Mas eles vão nada. estar conversando aí. A gente aprende. Mas eles vão estar falando, o professor Ângelo vai estar falando como a área penal é uma área que está bombando, sempre bombou, né? E o advogado pode ganhar uma boa grana aí, especializando também em direito penal. Então, amanhã estou indo andar 350 quilômetros, beleza, titio? Só para poder entrevistar lá o professor lá, né? Ele me prometeu um copo da Stanley, que é aquele copo que deixa as coisas geladas por muitas horas. Vamos ver se eu vou chegar lá e vou ganhar o copo, né? Mas eu vou de bermuda, ele vai estar de terno, eu vou estar de bermuda, entrevistando ele de bermuda. A gente já ganhou um já, né? Da Tati, do Black. Não foi dela, foi? Foi. Já usei já o meu aqui já. Ah, com cerveja. Ele é de cerveja, ó, fica show de bola. Mas, gente, um prazer, uma boa semana para todos vocês. Monique, brigadão por estar aqui com a Obrigada, gente. gente. Eu que agradeço. E sempre falando, como a gente sempre fala, isso aí, o pessoal colocou bastante tema de planejamento, a gente chamou Monique e pode vir chamar outros professores, outras pessoas também. Só colocar lá, manda aí direct para o Carlos no Instagram. Professor, a gente quer saber isso aqui e aí a gente bora chamar outras lives aqui. Gente, prazer estar com vocês.